Em 1954, começou a ser erguida no município de Portel a Companhia Amazonas Compensados e Laminados, Amacol, empresa do ramo madeireiro. Em 1956, ela abre suas portas gerando emprego para a população do município e para muitos que vinham de outras localidades. Com a abertura da fábrica, os munícipes afirmam que houve um avanço significativo no desenvolvimento social e econômico do município. O time do câmbio ele foi formado por uma junção, né, dos times de dentro da fábrica. Lá nós tínhamos o office, que era o time do escritório, nós tínhamos o time da fábrica e tínhamos o time da ferrugem. Depois, quando a Aliança Esportiva Portelense ela parou suas atividades, então, em razão de várias pessoas que trabalhavam no escritório também pertenciam à Aliança, aí veio a ideia de se pegar o time do office, juntando com alguns atletas da cidade, formamos o time do câmbio. O futebol no município de Portel sempre foi praticado por crianças, jovens e adultos. Assim, antes da instalação da fábrica haviam dois times na cidade, o Aliança Esportiva Portelense e o Amazonas, os quais estavam praticamente parados de suas atividades esportivas. Com a instalação da fábrica, os operários, no intuito de se distraírem nos momentos de folga, jogavam pelada de várzea. Nós precisávamos ter alguma coisa para se divertir, né? E então, quando a Aliança com o Amazonas praticamente pararam de funcionar, nós imediatamente construímos ali o câmbio. Entre os anos de 1968 e 1970 se formou dentro do Espaço Fabril 3 times de futebol, que se rivalizam nos torneios promovidos pela gerência da empresa. Eram eles: Office Sport Clube, time formado por funcionários do escritório; o Fábrica, time formado por funcionários da fábrica; e o Ferrugem, formado por funcionários da mecânica, a partir dos torneios realizados pela empresa. Inicialmente, a empresa criou um torneio que congregava a fábrica, tinha um time da oficina mecânica, tinha um time da casa de força e tinha um da parte do escritório da companhia, né? Então, eles fizemos esse torneio e quando terminou esse torneio, com a força dessas pessoas que criaram, por exemplo, o Cid Monteiro, Ademar Terra, Nelson, mais o Johan Luiz, resolveram criar um clube, deram força, né? Aí eu participava também desse grupo. Nós começamos fazendo uns eventos, onde foi o hospital, que era Castanheira, e criamos o câmbio. Surgiu dois times que iam se contrapor nos torneios que ocorriam na cidade, principalmente no dia 7 de setembro, data da independência do Brasil. Esses dois times eram o Cameu e o Fabril. O Cameu, Companhia Amazonas Madeiras e Laminados, formou-se com a junção de jogadores pertencentes ao time do Aliança Esportiva Portelense por funcionários que já compunham o quadro de jogadores do Office Sport Clube. Os responsáveis por sua formação foram os senhores Ademar Terra, Nelson Balheiro de Deus, Alcides Monteiro, popular Sidoca, Rivaldo, popular Vapazinho, José Maria Queiroz, Rafael Gonzaga, entre outros funcionários que faziam parte do escritório da empresa. O pessoal do time do escritório com o Aliança Esportiva Portelense, foi uma junção desses dois times que formaram o câmbio. Aí estava lá o seu Rafael do lado do Aliança, o Sidoca, eu do lado do escritório, o finado Nelson, né, também que era do escritório, né? E outros sócios do Aliança, que fizemos essa junção. E como a Aliança tinha uma sede, e com essa junção dos dois times, nós ganhamos também a sede. Aí sim, a nossa vida social era uma vida diferente. O Cameu, aos olhos dos trabalhadores da fábrica, representava a administração, o staff da empresa na época. Ele foi organizado com promoções de eventos sociais que tinham por objetivo arrecadar verbas para a construção da sede social do time.
O Clube Social, de acordo com o antigo associado e presidente na época, o senhor Ademar Terra, o estatuto do clube foi criado, vigorando em seu corpo de normas os deveres e direitos dos sócios contribuintes. Infelizmente, segundo nosso informante, não houve a preocupação em se guardar a documentação, perdendo-se ao longo do tempo. Foi feito o estatuto, sim. Foi feito o estatuto. Como a cidade é pequena, todo mundo se conhecia, fazia uma triagem, ver se a pessoa era uma pessoa que poderia frequentar uma sociedade dignamente, sem nenhum problema, né? Era muito fácil para você decidir pela admissão de um sócio, porque nós conhecíamos todo mundo. Ficava muito fácil fazer isso. Os organizadores do Camel tiveram a preocupação de organizar o uniforme do time. As cores escolhidas foram azul, branco e verde. O azul era uma alusão ao time Aliança Esportiva Portelense. O branco representava o escritório e o verde a cor da empresa. Essa camisa nós mandamos confeccionar fora aqui do estado. Antes nós fizemos a reunião e foi apresentado vários tipos de camisa, cores, mas ela precisava ter as cores da Mocol, que era a verde e o branco. Nós tínhamos deveres, nós contribuíamos, cada um contribuía como pudesse, né? Nós muitas vezes comprávamos chuteira para atleta. O hino também foi uma preocupação, sendo de autoria do senhor Elias Soares. Financeiramente, a empresa pouco apoiava o time. O apoio maior vinha dos funcionários, atletas e dos torcedores, que conseguiram comprar um terreno para a construção da sede própria, localizada na Rua Santos Dumont. A sede do câmbio, nós fizemos coleta, cada um ajudava como podia. O material, alguma coisa a empresa deu, mas era mais esforço dos atletas e diretores que nós construímos. Nós fazíamos festas para angariar recursos para o clube se manter. Depois de um tempo, como era pequeno o espaço e nós precisávamos de um lugar maior, foi vendido esse espaço aí, na margem, e nós compramos onde é hoje o Câmara. O Fábio surgiu quando um dos funcionários da empresa, o senhor Luiz Otávio Primavera, carpinteiro, percebeu a necessidade de formar um time e um clube que congregasse os operários da empresa, pois quando ocorriam eventos sociais, promovidos pelos funcionários do setor administrativo da empresa, estes não participavam. Foi a partir daí que surgiu o Fabril, nome referente aos funcionários que trabalhavam na fábrica. Os membros fundadores foram os senhores Luiz Otávio Primavera, Bento Raulino, Joaquim Marques, Juarez Paranhos, Demetrio Cardoso. Os que formou o time do Fabril que formaram o time da fábrica. Aí formaram esse Fabril, Luiz Primavera entrou na frente e formou o Fabril, Luiz Primavera e Bento Rodino. Foi dois que começaram. Aí depois começou a chegar os sócios, né? Eles trabalhavam lá na fábrica, né? Eu pelo menos vim de Breve para trabalhar na fábrica, aí eu trabalhava numa máquina e os outros trabalhavam, tinha uns que trabalhavam no escritório, tinha outros que trabalhavam, como o Luiz Primavera, trabalhava carpinteiro, né? Juarez Paranha, Zé Manteiga, era chefe de obra, aí que foi formando, né? Daí. Isso passou, era o time que representava a empresa nessa época, quando foi criada. Depois foi criado o Fabril, porque o restante da fábrica, da empresa, se sentia assim discriminado, que era basicamente os jogadores do Câmara faziam parte do staff da empresa, da administração da empresa. Então eles achavam que não tinham vez. Criaram o Fabril para que o restante da fábrica tivesse oportunidade de jogar também, né? O meu pai, ele era carpinteiro e trabalhava na fábrica da Macau, né? E ele achava que deveria ter um clube, um time aqui no quartel, que abrangesse a categoria daqueles funcionários menos graduados, digamos assim, na empresa, entendeu? O pessoal braçal, né? Aquele pessoal que já não era muito, digamos assim, que tinha uma profissão. Porque o meu pai, a minha mãe contava que ele achava que aquele pessoal ficava até um pouco isolado em relação a esporte, festas. E
daí nasceu a ideia de fundar o Fabril. A criação do Estatuto do Fabril contribuiu para a legalização do time, e por meio dele os jogadores e sócios conheciam seus direitos e deveres como membros participantes. Houve uma preocupação com a confecção do escudo, da bandeira e da camisa do time, sendo que as cores escolhidas da bandeira foram o vermelho, o branco e o amarelo. O vermelho e branco era uma alusão às cores do Bangu Atlético Clube do Rio de Janeiro, time pelo qual o senhor Luiz Otávio Primavera se considerava um torcedor apaixonado. A camisa do Fabril sempre foi vermelho e branco. Essas cores foi sempre assim. Eles queriam outra cor, não, vermelho e branco. Ele chegou, a cor é essa aqui, vermelho e branco. Comprou a camisa, a cor é essa aqui. Vermelho e branco com short amarelo. O amarelo, eu confesso pra você que eu não sei a origem. Agora o vermelho e branco tem um motivo de ser. Meu pai ele torcia pro Bangu no Rio de Janeiro e as cores do Bangu no Rio são vermelho e branco. Então essas duas cores foram intencionalmente colocadas pelo meu pai para homenagear o clube dele do coração no Rio, que era o Bangu. Sobre a cor amarela, os fundadores não souberam precisar o que ela representava. O escudo do time também mostra as cores escolhidas, juntamente com o símbolo de uma bola e 4 letras do alfabeto, o FSC, significando União dos Funcionários da Fábrica Esportivo Clube. Quanto ao hino, não houve preocupação em criá-lo. Durante os jogos do Fabril, seus torcedores tinham um grito de guerra, Garra Vermelha, o qual foi criado pelos torcedores que quer dizer força, coragem, guerra com sangue, uma espécie de hino informal, devido à ausência de outro oficial. O grito era entoado com mais força quando o gol era contra o principal adversário, o Camel. Tem aqueles gritos de guerra quando o time joga, né? Por exemplo, a torcida do Fabril chama o time de Águia Colorada, uma coisa assim. Eles têm um grito de guerra que eu não sei, mas que eu saiba, eu não tenho conhecimento de assim. Vou lhe dizer, tem torcedor fanático aqui do Fabril, aqui em Portel, que eu quero que a senhora veja. Um torcedor mesmo do Fabril fanático. Ainda tem. O pessoal do escritório era que formava o time do Cano, né? Mas a amizade era muito legal, muito bacana, né? Todo mundo, naquela data, a senhora sabe, não tinha confusão, não tinha briga, a gente... Só que a realidade era no campo. No campo era para acertar, você segura quem quiser. Era sempre, nós éramos amigos, né? Quando a gente dava coisa assim, um comparava com o outro, não tinha nada de rivalidade, só era mesmo quando a gente estava jogando bola. Eles tinham muito amor no Fabril, que até hoje ainda existe, né? Aquelas pessoas antigas, tu vê aí quando fazem festa aí, agora o rapaz está levantando aí de novo. Dá muita gente, né? A construção da sede do Fabril deu-se num terreno doado, localizado à Rua 7 de Setembro. Os sócios, torcedores e atletas foram os principais responsáveis na construção do clube. Os clubes não tinham exigências no que tange aos sócios, bastando-se ser torcedor e pagar a mensalidade. Além disso, havia uns que contribuíam com os clubes somente quando ocorriam promoções. Eles fizeram... A exigência era ser sócio, aí de sócio tinha direito de entrada na festa, né? Pagava direitinho mensalidade, aí tinha direito de entrar nas festas, sem pagar, né? Quando era sócio. E nós era sócio atleta. O terreno, até onde eu sei, foi uma doação de um abnegado, um apaixonado pelo Fabril, que ainda é vivo, é o seu Joaquim, né? Disse que o terreno era dele e que ele cedeu, digamos assim, de maneira desinteressada, né? Porque a gente vai ver o clube crescer, né? Quanto a material, também foram doações, né? Um doava madeira, um doava telha, o trabalho mesmo braçal, né? A mão de obra propriamente dita. E foi assim que surgiu a saída do Fabril. A rivalidade entre Camel e Fabril se expressava nos torneios que ocorriam no município, principalmente no dia 7 de setembro. Segundo os entrevistados, a rivalidade era só no campo, não ocorrendo no espaço de trabalho. Nas ruas, os torcedores dos times também se rivalizavam. A torcida do Fabril, em comparação à do Camel, era maior. Quando os jogadores do Fabril entravam em campo, era uma verdadeira festa promovida pelos torcedores. Essa paixão e alegria tinham um sentido, segundo nossos informantes, pois o time representava as camadas populares da cidade que se faziam presentes na fábrica do setor de produção. Não tinha campeonato. Havia uma disputa a cada 7 de setembro. Era como se fosse um campeonato. Aquela partida
que dizia quem era o campeão daquele ano. No dia 7 de setembro, a gente formava os times. Tanto o Cândido como o Fabril, algumas vezes, recrutavam atletas de outro lugar, de Belém, de Breves, para esse jogo. Inclusive, o time que ganhava praticamente passava uma semana comemorando. Era muito legal. No dia do jogo, a margem do campo ficava lotada, muita gente. A rivalidade era incrível, muita rivalidade que havia. Aquela festa bonita, né? Tinha corrida, tinha corrida de pedestre, corrida de bicicleta, tinha o segundo quadro que jogava, aí que nós, o primeiro quadro ia jogar, era muito bonito, muito animado, muita gente. Mas era muito difícil, né? Que não tinha quando tinha um torneio que a gente ia, era assim, era torneio, né? Não é que nem hoje tem Copa Marajó. Os espaços dos clubes eram espaços de sociabilidade entre os associados. Neles, as famílias promoviam aniversários, casamentos, falavam do cotidiano, do trabalho, do time de futebol, dos jogadores. Para os gerenciadores dos clubes, o espaço era de consolidação de amizades, de formação de novos laços de amizade. Eram espaços familiares. Promoções, né? Quando o clube promovia alguma festa, uma coisa assim, né? Entrada de graça, quando fosse um conjunto, uma festa mais cara, pagava a metade, né? E eu acho que o direito básico era estar em dia, né? Estar em dia com a mensalidade do clube. Nos clubes, ocorriam várias festas dançantes, como bailes de carnaval, réveillon, bailes intitulado de vermelho e branco, verde e branco, bingos dançantes, festas alusivas à independência do Brasil e em homenagem à padroeira da cidade, a Nossa Senhora da Luz, assim como ao Dia das Mães. Nós tínhamos festas, as pessoas iam todas de paletó, era feito convite para as famílias, era muito social, diferente do que acontece hoje, né? Se fazia bingo, tinha umas tradicionais festas que fazia 7 de setembro, a festa do Natal, a festa do ano, né? Da véspera da festividade do Nossa Senhora da Luz. Com o fechamento da empresa, a contribuição dos sócios diminuíram e lentamente os times pararam com suas atividades esportivas. Com os torneios, segundo relatos, mesmo antes da empresa fechar, poucos funcionários atuavam nos times. A maioria eram jogadores que não pertenciam aos quadros funcionais da empresa. Atualmente, mesmo com os problemas estruturais, a diminuição da programação social, a falta de espaços físicos, os clubes ainda resistem. A sede social do Fabril vem sendo reerguida com apoio dos torcedores e da atuação do novo diretor Luciano Pantoja de Carvalho. O Camel nunca parou de funcionar, mesmo com seu prédio em estado precário. Sócios e não sócios alugam o espaço para a realização de vários tipos de eventos. Em relação aos times de futebol, ambos não existem, o que é lastimável para os antigos torcedores e atuais simpatizantes.